Oi, papai. E aí? E aí, pai do Gil? Tô escrevendo aqui o tema. Como é que tá essa criança que eu tô doida pra conhecer? Opa! Oi, Dani. Dani já entrou. Se eu só... Deixa eu só esperar aqui um cadinho. Só acabar de fazer as coisinhas aqui e já te chamo. Já te chamo, tá, Dani? Aguenta aí. Só enviar a live aqui. Aproveita e já faz isso aí. Aperta a gaivotinha. Envia para geral, que depois que eu começar aqui a falar, eu não consigo fazer isso. Eu fico embolada. Eita, nós. Hoje mais cedo. Vamos que vamos. Nossa, quanta gente pra chamar. Aguenta aí, gente, que eu não tô nem vendo quem tá entrando. Pera aí. Ai, foi. Oi, Monique. Oi, mestre Rico, meu amor, paixão da minha vida. Oi, gente. Oi, Fernanda. Oi, pessoinhas que estão entrando. Deixa eu chamar a Dani aqui. Pronto. Tá frio, né, gente? Olha hoje aqui, ó, que eu fiz. Soltei o black. Ih, Tô cheguei. aqui, olha isso. Botei o black pro alto. Você botou o black pro alto e eu E botei tu uma prendeu. faixinha. Gente, que loucura. Trocamos hoje. Oi, negrita. Isso aí, trocamos. Eu tô ouvindo um pouquinho da minha. Eu tô ouvindo um delay da minha própria voz. Você tá se ouvindo bem? Você tá de fone, não tá? Tô de fone. Vamos ver como é que as pessoas estão ouvindo. Vocês que estão por aqui já, fala pra gente se vocês estão ouvindo bem ou se estão ouvindo algum eco. Oi, Miguel. Fala pra mim se vocês estão ouvindo a Laís e gente bem ou se estão ouvindo Monique. algum eco. Dá esse retorno aí. Gente, tô aqui, ó. Vocês Eu estão nunca ouvindo fiz bem, assim, gente? gente. Tá legal? Tô Tá nervosa com o meu lindo. Black Pro. Ai, eu amo o black Nunca armado, faço. né? Só Pois ando é. Não, assim. eu boto ele pro alto, mas eu tirei definição, que é uma coisa que normalmente eu faço. Aí tô nervosinha. Oi, Tá linda. Jerônimo, tá ouvindo bem? Tá bem. Beleza, gente. Então seja todo mundo bem-vindo. Beca, beijo, meu amor. Todo mundo que tá chegando, aproveita, já aperta a gaivotinha aí para chamar mais gente para vir Chamei, para eu cá. chamei. Eu também chamei todo mundo aqui, mas vamos lá, né? Vamos fazer o dever de casa. Oi, Pretinha. Ai, que bom, que tá tudo ótimo. Então, gente, hoje a gente vai falar, já fixei aqui o comentário, nós vamos falar sobre os caminhos para uma escola verdadeiramente antirracista, né? Eu tô falando verdadeiramente com ênfase porque foi uma palavra que fundamental para a gente escolher esse título, né? Quando a gente estava pensando nas Exatamente. ideias de título, aí quando a gente falou assim, cara, esse verdadeiramente aí tem tudo a ver com a mensagem que a gente quer passar durante e principalmente ao fim, né, da nossa live de hoje e tal. Exatamente. Spoiler. Primeiro eu quero muita... Spoiler. Oi, Led. Primeiro eu quero muito agradecer a Dani, querida, por ela ter aceitado o convite, né? Toda quarta-feira eu faço essa ideia do bate um papo comigo aqui para a gente trocar uma ideia e normalmente eu convido alguém para vir trocar essa ideia comigo. Eu chamei a Dani no final de semana e ela super topou, um convite meio que em cima da hora. E na hora que eu pensei em falar sobre esse assunto, foi a primeira pessoa que me veio à cabeça. Então, tá aqui Dani para fazer jus ao meu pensamento, a ela que é professora também de português, dá aula no município, né, de Isso. Araruama e Araruama e São Pedro da Aldeia. Os dois Araruama e São municípios. Pedro da Aldeia.
é professora de português, de literatura. Então a gente tem muita coisa em comum também para trocar aqui, muitas experiências próximas, né? Por Com também certeza. trabalhar na rede estadual, no meu caso, eu trabalho na estadual, mas também a rede pública, né? E a gente acho que vai conseguir traçar alguns caminhos bem semelhantes aqui e alguns apontamentos e motivações para a gente refletir mesmo, porque a ideia é a gente trocar vivências, né? Eu acho que é essa a nossa ideia. Conheci Dani por causa do Moça Prosa, né? Dani frequentava, não, frequenta, né? Porque a gente está em pausa, É, mas vai voltar e a Dani vai sou continuar super frequentando. fã. Tô sempre Por conta- ali atrás da Sempre no meu Luana, cangote. no A cangote, no Dani, cangote. exatamente. A Dani sempre fica atrás de mim na roda da prainha. E a gente se conheceu por conta desse fluxo de pessoas maravilhosas que estão sempre no Moça Prosa e que estão sempre ali juntinho da roda e que hoje eu falo com muita certeza que esse grupo ali, que todo mundo acabou virando amigo e eu também me considero muito amiga de todo mundo que está ali nesse grupo, alguns estão aqui na live ouvindo. E a Sim. Dani não está distante disso, e a gente tem vivido nessa pandemia, na verdade, uma aproximação ainda mais intensa, né? Como a gente ficou restrito às comunicações digitais, nós temos o grupo do fã-clube e nós temos acabamos criando outros vínculos, né? Thalitinha aí, Aí ó. Thalita aí. Thalitinha. E a gente criou um vínculo ainda maior nessa pandemia, que é ter entrado num coletivo. Posso falar coletivo? Pode, pode. Posso falar, um movimento, um projeto, não sei, algo assim, um agrupamento, um aquilombamento. Aquilombamento. Um Uma rede aquilombamento, de. Uma uma rede, um rede, é entrelaçamento. isso, mas eu gostei do aquilombamento. A gente, Também. a Dani, junto com uma outra queridíssima, Cacau, montaram um grupo, né? Sugeriram um grupo, convidaram as pessoas, então, e a gente está trazendo pessoas pretas nesse grupo para a gente poder discutir anseios, sei lá, dúvidas, Questões, questionamentos, exatamente. questões sobre o ser preto e viver sendo preto nessa sociedade que a gente vive e que tem sido também muito gratificante e bem bom nesse processo de pandemia. Oi, Minduba. Então, dito isso, tudo, de novo, obrigada, Dani. Eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui. Tenho uma admiração enorme pela Lu. A gente criou uma amizade através do Moça Prosa. Primeiro foi uma admiração ao vê-la tocando. E aí depois a gente começou a trocar ideia, o grupo do fã-clube. E depois começamos a perceber que tínhamos muito em comum. Somos professoras, estamos sempre discutindo as questões étnico-raciais, somos mulheres pretas. Então, a gente começou a trocar cada vez mais ideia e Lu agora também tá lá no grupo que eu idealizei junto com a Cacau. E vamos ao que interessa, né? Vamos conversar sobre a live de hoje? Já... Vamos lá. Então, assim, aqui no nosso roteirinho, né, que a gente esquematizou aqui um caminho para a gente não se perder, porque eu falo muito e Dani fala muito também, Muito. então se deixar, a gente vai ficar aqui meia hora falando só da mesma coisa. Então, a gente tem um roteirinho e a gente combinou antes que a gente vai conseguir dar conta de tudo. Então, assim, para a gente começar a pensar verdadeiramente nesse nosso lugar de professora e como que a gente atua para construir essa escola verdadeiramente antirracista, a gente pensou que vale a gente trazer uma reflexão para discutir aqui na live com vocês sobre as nossas experiências anteriores, ou seja, nossas experiências enquanto aluna. Né? Então, assim, para a gente falar um pouco dessa construção tão grande, antiga e inadequada e já velha e careta, Padronizada, né? e padronizada, que é a escola, né? Essa escola que a gente consome, né? Então, estamos falando da importância do que seria uma escola
Legal, maneira. A gente está falando dessa escola conteudista, dessa escola, enfim, Bancária. toda eurocentrada e tal que a gente vive e tal. Então, Dani, queria que você começasse falando, depois eu falo um pouquinho também das suas experiências aí quando você era aluna. Como é que era essa escola? Como é que você via essa escola e principalmente como é que você se via enquanto uma criança, adolescente negra dentro dessa escola que você estudava? Então, eu passei por vários eixos, né? Eu passei pelo setor particular, estudei em escola particular e também estudei em escola pública. E tô ouvi um, Não, agora foi não, eu que agora eu tô. liguei aqui no computador para poder ver os comentários, aí já Ah, tá. silenciei, pode falar. Tá bom. Então, na escola pública, que foi depois da escola particular, eu não tive muitas problemáticas. Mas na escola particular, que eu estudei desde lá do maternal até a quinta série, que antigamente era a quinta série, né? Que a gente falava, que foi a minha primeira escola, eu sofri bastante enquanto aluna. Primeiro que sempre fui muito estudiosa, sempre fui a CDF, né? A nerd. E eu acho que isso envolve muito a cobrança enquanto o grupo. Tá tendo um eco que alguém tá falando. Eco grande. A Denise, Não. querida, muito querida. E tá com eco, gente? Então começou agora. Como é que tá para vocês aí? Para mim tá igual. Será que se a gente tirar o fone, melhora? Não, mas espera aí, vamos ver, porque tava tudo bem, né? Tava. Fala aí pra gente, pessoas, se tá todo mundo ouvindo esse eco grande que a Denise querida ouviu. Gente. Pessoas, deem um retorno, por favor. Ah, para mim também tá igual. Então vamos seguindo aí. Denise, vê se não é alguma coisa assim, sai e entra de novo. Ó, tá todo mundo dizendo um Thalita leve falou leve eco, eco na Dani. Será que se eu mas tirar o fone continua. melhora? Não sei, quer tentar? Tenta. Tá tudo, a maioria do pessoal tá falando que tá normal, tá dando um eco, mas não tá tão alto assim não, a Jaque falou. Ó, normalizou eco pequeno, não sei. Ó, nada que impede de ouvir. Vambora, vambora. Vou seguindo então. Se ficar É, insustentável, se alguém fala que a vocês gente avisem, tira. por favor. Isso. Então, na escola particular, eu sempre fui muito boa aluna, nerd. E o que que acontecia? Tinha um grupo de pessoas que incluía a minha pessoinha, que eram pessoas excluídas. E eu não tinha. Eu ficava me perguntando por que eu estava sendo excluída, né? Qual era a questão? Por que as pessoas não falavam comigo da mesma maneira? Né? E aí eu fui percebendo que era pela questão estética. Eu usava trancinha, né? Eu fui descobrindo aos poucos que isso era fruto do racismo. A gente, enquanto criança, demora a descobrir esse tipo de coisa, né? E às vezes nem descobre, só vai descobrir depois de adulto. E eu ficava me perguntando, até que eu comecei a ouvir bastante comentários, tipo assim, essas trancinhas, você é feia. Aí depois quando eu comecei a alisar o cabelo, porque eu me incomodei, a minha família também, todo mundo resolveu que eu deveria alisar o cabelo, porque antigamente não tinha essa questão de favorecer o nosso estético, favorecer as nossas raízes, né? As pessoas falam, você alisou o cabelo, você passa ferro de passar no cabelo, tá tão estranho. Nunca era bom, né? Nunca era pra aprovação. E enquanto aluna, assim, falando dos professores, eu era bem avaliada, vamos dizer assim, porque eu era muito esforçada e eu gostava muito de estudar. Mas ninguém reparava essa exclusão que eu sofria. Ninguém tentava trazer essas questões para a sala de aula. Na sala de aula não se debatia sobre isso. Então não se falava sobre isso em casa, não se falava sobre isso na rua, não se falava sobre isso na escola, não falava sobre isso em lugar nenhum. Então a criança e o adolescente fica se sentindo desajustado no mundo. Porque ninguém comenta com ele o que está acontecendo
Então ele se sente, na verdade ele se sente num não lugar, né? E eu me sentia num não lugar porque eu estudava em escola particular, mas eu era bolsista. Então, assim, eu não era uma aluna eu não era de classe média alta e era uma escola, e a escola particular que eu estudava era uma escola particular também comum, não era nada de nenhuma escola de nome, fantástica e tudo mais. Mas eu era bolsista e as pessoas tinham uma condição financeira diferente da minha. Então, perpassava pelas questões, né, de raça, de classe, de gênero, mas a questão racial é a questão central e a gente precisa falar sobre isso. Então, o Eu meu olhar queria. enquanto professora já me fez relembrar a minha vivência de aluna, né? Quando eu entrei para dar aula, eu já pensava nessas questões. Eu queria falar um pouquinho, Dani, assim, só que as nossas experiências nesse ponto, elas se cruzam em alguns pontos, assim. Eu estudei em colégio particular a maior parte da minha vida, eu estudei só 2 anos no colégio estadual, que a minha mãe era secretária. Assim como você, eu também era bolsista, e eu entendi, assim, foi muito, para mim foi muito forte essa imagem que você deu e que é exatamente como eu me sentia. Eu me sentia nesse não lugar, porque eu vivia numa cidade interiorana, muito mais interiorana ainda na época que eu estudava, era muito mais interiorana do que hoje é. Um cabelo aqui na minha boca. Mas, então, assim, era do interior do Espírito Santo, que já tem uma característica de ser mais conservador, um estado mais conservador, se a gente comparar com o Rio de Janeiro, numa escola particular. Primeiro, parte no meu ensino fundamental 2 numa escola particular presbiteriana, nada porque a minha família era da religião, mas porque era a escola que dava para pagar e era uma escola razoável. E depois no ensino médio numa escola totalmente católica, assim, uma escola católica. Então, assim, eu me sentia Perguntem. muito presa, vai vendo aí para depois tu falar. Eu me sentia muito isolada e muito perdida ali. Eu não tinha reconhecimento, eu não tinha nenhuma imagem que me trouxesse alguma representatividade, nada que. E eu estava pensando hoje, quando eu estava tomando banho, que assim, eu não tenho nenhuma recordação na escola de ter discussões sobre isso. Nenhuma discussão sobre racismo, nenhuma discussão Eu também não, sobre nenhuma. representatividade, nenhuma discussão sobre literatura afro-brasileira. O mais perto que a gente chegava de africanidade, de afro-brasileiridade, era na aula de história quando se falava de escravidão, mas também assim, chegava perto, bem daquele jeito do livro mesmo, né? Ah, escravidão veio, abolição, Princesa Isabel. E eu lembro, eu estava pensando muito que assim, quando você pensa em literatura e pensa em literatura que traga alguma reflexão e alguma discussão no colégio, para mim, assim, a primeira coisa que eu penso nesse colégio normal, num colégio normal. Você pensa, a primeira coisa que eu penso é Castro Alves, é quando você está estudando o Sim. romantismo, na terceira fase do romantismo, quando você tem que e só tem que estudar Castro Alves. E aí, automaticamente, você tem que estudar o Navio Negreiro, que é aquela coisa. É o Isso é de lei. Isso, clássico. quando eu estudei, eu estudei romantismo na escola em 1999, entregando total a idade aqui, que é no segundo ano que a gente estuda isso. Então, Exatamente. em 99, eu estudei Castro Alves, mas exatamente assim, com uma visão totalmente eurocentrada, totalmente ocidentalizada do que era aquele navio negreiro ali, entendeu? Você estudava, os negros foram trazidos no navio negreiro, sofreram, mas depois eles chegaram aqui, enfim, que não sei o quê. E depois da abolição, foram livres, foram libertos, né, que não sei o quê. Então, assim, não tinha nenhuma reflexão. E eu acho que é isso um ponto importante para a gente guardar mais para frente, para a gente falar Sim. sobre como é importante essa reflexão, né? Que é o que a gente está tentando buscar. Mas aí a gente deixa para falar mais à frente, assim. Mas eu acho importante a gente trazer isso, assim. Então, como que eu, uma menina negra,
que é filha de mãe branca, no meu caso, né, e pai preto, que não se discutia muito isso dentro de casa também. Como que eu ia ter um total conhecimento de quem eu era ali enquanto uma menina Nenhum. preta, se eu não tinha ninguém ao meu redor? Eu contava nos dedos de uma mão, eu me lembro perfeitamente disso. Quantas pessoas parecidas comigo tinham no colégio, num colégio que tinha da educação infantil ao ensino médio, entendeu? E professores também pouquíssimos, pouquíssimos, e mesmo os professores negros, eles não tinham um discurso racializado, entendeu? Exatamente. Não, Né? e Eu acho então que as nossas experiências estão bem, bem próximas aí, né? exatamente, bem assim, que eu entrei na escola, eu era a única menina negra e tinha um menino negro na minha turma. Só tinha nós dois. E logo depois que a turma foi crescendo, tinha mais gente. Só que aí eu saí dessa escola e aí fui para outra. Então eu passei do terceiro, porque aqui em Niterói a gente chama de período, né? Mas seria Jardim 3, vamos dizer assim. Eu passei do terceiro período até a quarta série, a antiga quarta série, sendo a única menina negra da sala. E aí, não, na quarta série não, até a terceira série. Assim, sendo a única menina negra da sala. E buscando representatividade em livros, em histórias, e nada me contemplava. Inclusive em peças de teatro, eu sempre gostei muito de participar de pecinha, essas coisas. Eu já cheguei a encenar a tia Anastácia, Monteiro Lobato, todas aquelas questões Uhum. que a gente, né? Enfim. Eu fazia dança no ensino médio, no colégio tinha a opção de você escolher na educação física se você queria fazer parte do grupo de dança. E eu fazia parte do grupo de dança. E aí eu lembro que uma vez a gente fez uma apresentação das Spice Girls. E Aí você tinha foi um que ser momento a. que eu. A Mel B, não, mas eu achei o Lógico. máximo, né? Foi o Sim, mais perto de representatividade que que eu você vivi no chegou. colégio, assim, sabe? Eu sou a Mel B, pô, era isso. E eu não tinha, se eu tivesse esse cabelo hoje, ia ser muito uma Mel B muito melhor, né? Muito. Muito melhor. Eu era uma Mel B, assim, coitada ali, toda inibida. E eu acho que é muito importante a gente comentar sobre essa experiência que nos atravessou, né, que a gente vivenciou enquanto estudante, porque isso é fundamental para a gente pensar na nossa trajetória enquanto professora e na nossa atuação enquanto professora, né? É isso. E aí, Dani, só para a gente poder ir seguindo aqui Isso no aí. nosso roteiro, né? A gente sai da escola e aí a gente entra na universidade. Yeah! Você estudou num colégio Alegria. particular e você fez a sua faculdade também numa universidade particular. Não, você saiu do colégio público no ensino médio, né? Então, minha história, eu participei, eu estudei em duas escolas particulares. Depois Uhum. dessa escola particular, da última escola particular, eu fui para o Instituto Federal do Rio de Janeiro, na verdade, que era o antigo Cefetec, eu estudei no Aham. Cefetec. Eu passei para o Cefetec, estudei, fiz técnico de farmácia, só que não terminei. E de lá eu percebi que eu não queria nada relacionado à área da saúde, que eu queria outra coisa. E eu sempre fui apaixonada por língua portuguesa, sempre fui apaixonada por leitura. E ensinando uma pessoa conhecida, a pessoa olhou pra mim e falou: Meu Deus, por que você não faz letras? E aí eu olhei e fiquei: Eu acho que é isso. E aí começou aquela loucura de fazer Enem, fazer vestibular. E aí eu passei pra pedagogia na Unirio. Só que eu não queria pedagogia, eu queria letras. E aí eu passei pra Estácio pelo ProUni. Uhum. Viva as políticas públicas de educação. Exato. Exato, E total. E aí me formei na Estácio em letras, português de literatura e caí pro mundo para trabalhar. Mas a gente precisa falar da universidade, né, Lu? Fala da sua A gente experiência na precisa universidade. falar. Então, vou falar, né? Eu fiz faculdade no FRJ e, assim, eu saí do colégio particular e entrei
na faculdade, né, na faculdade pública, e foi minha primeira verdadeira experiência, assim, dentro do ensino público. E é uma experiência que te traz algumas reflexões, e muitas, na verdade, né? Porque, assim, eu saí, e vamos deixar claro, né? Eu saí de um estado pequeno, de uma cidade pequena, e vim para o Rio de Janeiro. Então, assim, sem meus pais, né? Enfim, então foi 19 anos, agora, vamos curtir, era isso, Cortou o cordão. essa era a ideia, cortei o cordão, mas também com medo, com receio, Sim. sem saber o que eu ia encontrar. E aí você chega na universidade pública e você pensa assim, pô, agora eu vou me encontrar aqui. E eu realmente me encontrei na universidade pública, mas por conta de mim e das amizades que eu fiz. Porque a universidade pública em si, a UFRJ em si, que eu amo, que eu gosto bastante, eu devo muito à Faculdade de Letras do UFRJ, não se mostrou como esse espaço de diálogo antirracista, esse espaço racializado, não se mostrou como esse espaço, porque a gente continuava tratando ali de uma educação elitizada, continuava tratando ali de uma falta de representatividade, porque na época que eu já sempre falo isso, mas é verdade, na época que eu estudei na Letras, eu tive uma professora preta no todo o curso, que foi a Vanessa que me deu aula de literatura africana, e a Vanessa era contratada, ela não era Vanessa concursada na maravilhosa. época, hoje em dia ela é concursada, achei por isso, mas ela não era na época. Então, assim, eu não tive nenhuma professora negra, além da Vanessa, professora ou professor, né? Não tive ninguém ali. E, pelo contrário, você tinha. Eu não me lembro efetivamente ter sofrido algum caso de racismo de professor universitário na graduação, mas sei de várias pessoas que sofreram. Mas eu sofri no mestrado, eu fiz o mestrado na mesma faculdade, bem depois, eu fiz o mestrado em 2015. Eu saí da faculdade da graduação em 2007, eu fiz o mestrado em 2015. E no mestrado, com uma professora que já tinha sido minha professora na graduação, eu tive esse contato muito grande do racismo na universidade, assim, que foi comigo e com a outra menina negra que tinha na sala de aula, assim, foi muito aberto, muito declarado, e a ponto de falar de racismo reverso, assim, sabe? E a gente ficar assim, se olhando e pensando, caraca, cara, que loucura isso. E isso é muito comum, sabe? Assim, ela falou uma vez que ela falou assim, com todas as letras, que, sabia, eu fiz um mestrado profissional em letras, então só tinha professores da educação pública fazendo mestrado. E aí ela estava falando, a gente estava falando que era muito difícil lidar com a inserção da tecnologia, porque os alunos muitas vezes ficavam mexendo no celular o tempo todo, e isso às vezes atrapalhava. A gente estava conversando sobre algumas coisas assim do dia a dia da escola, pública e privada. E aí ela virou e falou assim, mas na universidade isso também não é diferente, não. Até aí, beleza. Peraí. Calma aí, que é uma ligação. Aí, assim, a gente... Quer falar? Até me perdi. Me perdi. O que eu estava falando? Então, você estava falando, ela falou da universidade, que era também a mesma coisa. Isso, que era a mesma coisa e tal. E aí, ela falando disso, ela simplesmente vira e fala assim, mas também, né, o que esperar com essas cotas? Exatamente, foi assim, que é isso que ela tá falando aqui? Sabe, assim, uma pessoa totalmente alienada, totalmente que vive num mundo elitista. Então, assim, o discurso racializado, quem levava para dentro da universidade era a gente. Entendeu? Não era Sim. a universidade que trazia isso pra gente. Como é que era a sua experiência na Estácio? Pra mim, eu acho que ainda foi pior, Ó, porque... você me dá um segundo, que eu já vai falando aí que eu já Eu vou volto. Eu só contando, preciso vou falar falando aqui. Vai contando, Tá, vai contando. tá bom. Peraí. Pra mim, foi pior. Por quê? Porque eu estudava numa universidade particular e essa universidade particular não abordava essas questões. Eu não senti... Era uma universidade focada no mercado de trabalho, assim,
a gente já sempre pensando como seríamos como professoras, mas não discutia sobre questões raciais. A única disciplina que eu me senti assim feliz quando começou, eu falei, quando eu vi no currículo, eu falei, agora é o meu momento. Foi literaturas africanas. Falei, agora vou ser feliz. E eu fui. Assim, não posso dizer que não fui feliz. Só que era como se a gente tivesse um espaço para falar sobre literaturas africanas. No resto, a gente não comenta sobre essas questões. É como se a gente ficasse isso. encaixado, sobrevivesse, que para mim isso não é uma sobrevivência. Você fica ali em caixinhas e só vai poder falar sobre esse assunto em literaturas africanas. E se a gente for pensar, não sei como é que foi na sua época que você fez faculdade depois de mim, assim, algum tempo depois. Você fez Sim, quando você entrou na faculdade? eu entrei em 2011. Aí, eu já tinha saído faz tempo. Aí, assim, mas na minha época, no estudo de literatura africana, ainda tinha um agravante, porque assim, a gente estudava os grandes nomes da literatura africana, e que era Mia Couto, Minha Pepetela, Luandina, Pepetela, sim, ótimos, não tô aqui em nenhum momento falando, julgando Craveirinha. essas pessoas, Claveirinho e tudo mais, mas muitos desses autores são autores brancos que não vivenciaram exatamente aquela vivência ali, assim, de povo ali, assim, muitos foram para Portugal estudar e não voltaram mais. Isso tem uma literatura maravilhosa, mas era muito difícil. Por exemplo, eu só vim conhecer a Conceição Evaristo, É, porra, Conceição. Ninguém muito fala tempo de Conceição na depois. universidade, gente. Assim, na minha Agora está época, agora começando, sim, exatamente. Mas Mas assim, assim, a gente não falava sobre Maria Carolina de Jesus. Isso não tinha isso, gente. Nem sabia, eu não sabia da existência dessas pessoas. Eu desconhecia essas pessoas. O que é um grande absurdo, entendeu? Então a gente continua exatamente. falando da não representatividade. Porque era algo, os autores que eram citados acabavam tornando uma coisa elitista que você não conseguia acessar porque não tinha a ver com a nossa realidade aqui. Também tem Exato, isso, né? exato. Mia Couto, sabe? Não, Não eu tô amo, falando sabe? Tem mal do Mia coisas Couto, maravilhosas. Não, exatamente. eu amo. Mas eu Só tô que você falando não que a traz gente não sentia. reflexões. Isso aí, a gente Você não se não sentia traz contemplado. reflexões. Eu Exato, acho que porque é assim, isso. são textos maravilhosos. Óbvio que tem textos que trazem questões, principalmente dos processos do colonialismo de África, que foi muito mais tardio, do pós-colonialismo e tal, das lutas, das guerras civis e tudo mais, traz isso. Mas é diferente, você não tem você não tem, tipo, um poema da Conceição ali, Certidão de Óbito, pá, que é um Nossa. soco no teu estômago, entendeu? Certidão de óbito é um soco no teu estômago. Que Se você lê e você você lê a sente aquela certidão, realidade, sabe? É exato, aquilo que eu vivo, tá ali na minha cara. exato. A gente sentia isso. Se você lê certidão de óbito para uma turma hoje, para sua turma hoje, não tem como você Exatamente. ler esse poema e não levar uma discussão atual, não levar para uma discussão Exato. atual. Entendeu? Não tem como você ir ler lá e não trazer para todos esses casos de morte, para todos esses casos de genocídio do povo preto. Não tem como, Exatamente. entendeu? Então você não tinha isso na nossa época de faculdade, né? E aí eu acho que a gente pode entrar na nossa prática, porque a gente saiu da universidade sem ter acesso a isso. Então a gente foi buscar através da Exato. nossa prática. Foi no momento de prática, não sei se você concorda comigo, mas para mim foi no meu momento de prática que eu falei, eu preciso de literatura, eu preciso buscar coisas. Então, assim, foi um encontro interno, porque eu conheci a literatura negra-brasileira, que eu abracei aquilo, mas também foi um encontro para os meus. Falei, nossa, eu preciso mostrar isso para meus alunos, eu preciso que eles também se sintam contemplados, se sintam representados, que eles leiam algo e se enxerguem naquilo, que a gente comece a trabalhar o reconhecimento das subjetividades dos alunos, das pessoas negras que estão na sala de aula, sabe? Eu acho que a gente precisa reconhecer e, enquanto professora, se reconhecer como um corpo preto que se movimenta na sala de aula.
Exato. né? E assim, a gente está falando desse momento, né, da chave, né, do início, de quando você Exato. percebe que você tem que ser essa professora, que você tem que ser, além da professora que vai ensinar lá o que é sujeito e predicado, você tem que levar também esse reconhecimento, que aquela representatividade que você não teve enquanto aluna, agora é você para o Exato. outro, entendeu? E assim, eu vejo muito isso, assim, o meu momento, a minha transformação e o meu total reconhecimento enquanto uma mulher negra, assim, o meu total reconhecimento que eu digo de aceitação do meu cabelo natural, de maior reconhecimento, de transformação para uma pessoa que quer ser agente dentro dessa luta antirracista e dessa luta de sobrevivência. Esse processo aconteceu ali, comigo já em sala de aula, comigo trabalhando. Então, os meus alunos lá do começo, e eu tenho alunos que acompanharam esse processo, e como que isso é bonito ver, assim, hoje eu ouvi deles falando assim, cara, quando você fez isso, se uma aluna falou para mim naquela live da transição Da capilar, transição. Tô pensando se mesmo. hoje, sabe, ela falou, porque você levou uma discussão sobre cotas para dentro de sala de aula, e aquilo ali foi usando a palavra do momento, o gatilho para ela poder pensar em fazer a transição capilar dela e começar a se colocar como uma menina na época negra. E ela hoje continua aí forte. Uma outra aluna que fez uma live aqui comigo também, ela veio falar que se hoje ela usa um turbante é porque eu ia para a sala de aula com um turbante. Então, olha que coisa maravilhosa que é isso, assim, e quanto que isso é importante. Mas Luana, mas você está aí batendo palma para você porque a menina está usando um turbante. Gente, É usar um muito turbante importante. é muito importante, Muito. entende? É uma potência. É muito importante, é uma potência de identidade, porque quando você sai com um turbante na rua, as pessoas te olham. E elas não te Muito. olham só porque elas estão achando que você está linda e maravilhosa, não. Elas te julgam. Muitas te julgam. Falam, gente, para que isso? Nossa, que exagero, que não sei o quê. É muita representatividade. O turbante não é assim como quando as pessoas às vezes falam, mas poxa, por que eu tenho um turbante? Tem, né, pessoas amigas brancas que às vezes vêm perguntar, mas eu não posso usar. Gente, é porque aquilo ali tem toda uma Tem toda uma representatividade, tem toda uma simbologia, é o mesmo com as tranças, sabe? Então, assim, a gente precisa entender isso, respeitar isso, entendeu? E perguntar se a gente não sabe, e respeitar esse espaço da pessoa que quer usar o seu turbante, que quer usar a sua trança, que quer usar o seu black, entendeu? E aí é muito importante a gente estar nesse lugar de professoras ali que estão levando essa identidade visual, física, além de conteúdo, né? Sim, essa questão que você falou sobre as pessoas brancas usarem turbante ou não, enfim, a gente não vai entrar nessa pauta, mas é uma coisa que se fosse falado desde cedo nas escolas, se esses assuntos fossem discutidos, que nós temos alunos negros e negras e negros e temos alunos brancos, né? Então, assim, se isso fosse discutido, se tudo, né, se toda essa questão, essas questões étnico-raciais fossem discutidas, quanta evolução nós teríamos no mundo, né? No mundo que nós vivemos e que a gente sente que eu, principalmente, né, não vou falar por mim, eu sinto que a escola é potência, mas a gente precisa aproveitar esse espaço ao máximo. E essa luta antirracista, a luta por uma educação antirracista não é só em novembro. A nossa luta não tem agenda de um mês só. Nem de maio e novembro, né? Porque maio eu nem entro na pauta de maio, né? Porque maio a gente está no dia seguinte eternamente, né? Enfim, a gente está no dia 14 eternamente. Mas nós não temos que discutir apenas questões raciais em novembro e em maio. E a gente entra na maioria das escolas e é isso, já está lá agendado. É exatamente como se, tipo assim, seu privilégio aqui, é privilégio, seu momento é esse. Até porque
Eu falo privilégio porque tem escolas que falam, ai não, vamos discutir consciência humana, né? Porque se a gente discutir negritude, a gente está afastando e segregando. Eu sou Nossa, aquela fuzilei pessoa. 50 com o meu olhar agora. Não, isso acontece, assim, e não sou só eu que já vivenciei experiências assim, sabe? Já vi colegas contando a mesma coisa. É, que não, a pessoa não consegue entender a importância da educação antirracista, É, né? é a importância diária, né? A educação antirracista, Exato. ela é diária. E aí, assim, eu queria até levantar um ponto, pegando o gancho no que você falou, Dani, e acho que foi a Fabiola lá mais para o começo, e a Jaque também falou sobre a lei, A né, Lei sobre a lei 10.639. 106, isso, 10.639, que torna obrigatório o ensino da história, cultura afro-brasileira e africana em todas as escolas públicas e particulares do ensino fundamental e ensino médio. Isso foi uma vitória? Foi uma vitória, mas isso não está sendo implementado da forma correta, porque acho que é preciso eu acho que é muito importante a gente estar aqui nesse espaço, deixando registrado isso para todos os colegas que trabalham em escola, professores, pais, que podem cobrar isso também das suas escolas. Você não trabalha na educação, mas você é pai de aluno, você pode Exato. cobrar Você isso é também. E responsável, você assim, cobra isso. porque, gente, o que acontece? O que acontece na maioria das escolas? Na maioria das escolas. Você pega a lei, porque a lei ela te traz uma obrigatoriedade, e Exato. aí você resolve essa obrigatoriedade como? Por exemplo, nas escolas particulares, que você tem leitura para a didática obrigatória, você coloca livros de autores africanos, e eu vou te falar que eu ia falar ou livros de temática afro-brasileira, mas de uma maneira geral nem é. De uma maneira geral são livros de autores africanos que às vezes trabalham com questões também, mas sobretudo são livros de autores africanos. E joga aquilo ali. Entendeu? E aí, o acontece? Você está continuando trabalhando como eu falei que eu estudei o navio Exato. negreiro em 1999. Entendeu? Não, trabalhar a história e a cultura afro-brasileira não é você levar um livro, ou levar um poema, ou levar. Mas olha só, eu levei o poema. E aí eu falei sobre a África, eu falei um pouco sobre a cultura, eu falei que a África não é um país, é um continente, eu falei sobre a diversidade. Tudo bem, meu amor, mas a gente está falando de uma África diaspórica. Exato. Entendeu? A educação antirracista não é só você ficar falando da África, que é importante falar, porque a gente só vai entender o que é ser uma África diaspórica quando a gente entender o que era a África. Mas não é essa Sim. África Mas é real que as preciso pessoas trazer o falam. aqui e agora, né? É preciso trazer o aqui e agora. Então, assim, se você só falou sobre o que era a África, o que é a África, de uma forma geral, partindo de um olhar que às vezes traz muitos olhares pejorativos sobre a África Sim. ainda. E você traz isso e só você não traz a discussão pro tudo bem, então é isso, a África aqui em origem, né, lá, e você aí, pessoa preta, tá aqui, tá vivendo aqui, né, pensando em Lélia Gonzalez, você é um americano, A americano. sensação, Então, você não vai discutir sobre qual é o papel desse cara aqui, nesse lugar, então você não a está fazendo uma escola sensação, antirracista. a sensação que se tem quando alguém chega e fala, mas eu falei sobre isso. Mas eu trouxe um videozinho falando sobre algumas tradições, algumas coisas que aconteciam na África. Né? Porque é assim que eu escuto às vezes algumas pessoas falando. E aí eu fico, mas não é só isso. A gente precisa a- abordar mesmo o que acontece aqui e agora. Os casos de racismo, da onde isso, por que isso acontece, e não só falar de racismo. Exaltar o nosso povo. Mostrar, Exatamente. mostrar as religiões de matrizes africanas, mostrar as pessoas pretas em cargos, mostrar a representatividade, né? Como as coisas têm acontecido na televisão,
como esse movimento de representatividade. Eu falo que a gente ser professora nesse momento é muito melhor do que ser professora há 10 anos atrás, há 30 anos atrás, porque a gente não tinha tanto material. Hoje em dia, a gente tem muito material para discussão. Tanto o material ruim, que a gente tem, como discutir sobre inúmeros casos de racismo que acontecem diariamente, né? Como o material bom também. E quantas literaturas, quantos livros de literatura infantil. Assim, eu não sou professora de criança, mas quantos que inclusive a gente pode trazer também para a nossa sala de aula enquanto ensino fundamental, ensino médio. Não vejo nenhum problema. Eu acho que é um público... Tem um monte aqui perto de mim, Exato. ó. É um público vasto, inclusive, aproveitando, né? Olha A Denise esse. trouxe... A Denise... Ah, esse é maravilhoso. A Denise trouxe a pergunta: como utilizar a Eu literatura vi. infantil preta para estimular a representatividade para os alunos negros e estimular o antirracismo em crianças brancas? Peraí, Eu anotei... Eu parafraseei a pergunta, porque eu fui anotando rápido. Aham. Mas eu acho que É a ideia é importantíssimo. essa. É importante que a gente traga esse tipo de literatura, que a gente traga a nossa literatura, né? Para que os alunos consigam se sentirem contemplados. Trazer Conceição, trazer Carolina, que não é literatura infantil, mas que é... Nossa, elas são as rainhas da minha vida, assim, são minhas inspirações e eu acho que é importante demais trazer isso para a escola. Eu levo muito a Carolina e a Conceição, né? Elas estão sempre comigo. Inclusive, meus livros estão caminhando, estão na minha casa lá lá na região dos lagos. Alguns estão aqui, então eu tô até sofrida, porque eu ando muito com eles. Eu ando com eles na bolsa mesmo para trabalhar esses assuntos. Vídeos, conteúdos inúmeros, né? A gente tem criadores de conteúdo trazendo vídeos maravilhosos, discutindo inúmeras questões. E aí a pessoa chega e coloca no Google lá África e acha que trazer um pouco, né, de uma explicação sobre a África é um caminho verdadeiro. Tipo, é a ponta do iceberg. É importante trazer, mas temos que ir mais a fundo. Não sei se Luana concorda comigo, mas eu acho Não, que a eu gente concordo. precisa adentrar isso, né? Eu concordo. Eu só queria voltar um pouquinho na pergunta da Volta. Denise, assim, que eu não dou aula para educação infantil também, mas eu tenho um filho pequeno. E aí, assim, esses livros todos, alguns já eram meus, alguns eu comprei para o Inácio. E eu acho importante, eu vejo muita importância disso e penso isso na questão em sala de aula, porque é importante para as crianças pretas se verem representadas, assim como ter boneco preto, boneca preta e tal, é importante para a representatividade da criança, para ela se enxergar, para ela ver ali que não é uma coisa normal ser preto. E é importante para a criança branca também, para ela poder ir vendo o diferente, Exato, porque fundamental. parte do princípio que a gente é sempre o diferente, né? No que a gente consome, no que a gente vê, no que a gente vive, no que a gente... Nós somos sempre os diferentes. Então tá mais do que na hora disso mudar, entendeu? De ter a diversidade ela ser contemplada, para que todo mundo se veja ali em alguma situação, e aí sim, talvez seja o primeiro passo, o primeiro caminho para as pessoas entenderem que as diferenças não são ruins, elas são só diferentes. Sim. E eu acho importante isso, você tocou no ponto da diferença, que eu acho que é um ponto muito importante para a gente desfazer essa fala, que essa fala falaciosa, que é que todos são iguais. Não tem isso, não existe. Nós não somos iguais. Não somos, gente. A gente escuta isso nas escolas, esse mito da democracia racial, de que está tudo bem, de que não tem racismo no Brasil, mesmo com cada caso acontecendo na nossa cara e casos que vão para a mídia, né? Porque a gente sabe isso. E a gente escuta ainda professores, pessoas que andam no ambiente escolar falando que todos são iguais. Isso não é verdade. Quando a gente fala da educação antirracista e da escola antirracista,
E aí agora vamos falar da escola mesmo, assim, quando a gente fala dessa escola verdadeiramente antirracista, ela não é só em relação aos alunos, ela também é em Não, relação aos professores, porque é uma luta que a gente que leva essa visão tem que travar em todo o âmbito. Às vezes é com a direção, às vezes é com um colega que senta do teu lado na sala dos professores. Eu vejo assim, eu tenho um amigo que ele trabalha numa escola estadual em Caxias, um CIEP 378, eu acho que é esse o número, não, se eu posso estar enganado, que é um CIEP que tem há 20 anos, ou 21 agora, não me lembro também, mas é tipo isso, 20 anos, um projeto chamado Africanidades, que acontece todo ano, já está no PPP do colégio. Africanidades, é um projeto grande e conhecido. Se você buscar no Google, você vai achar algumas coisas sobre o projeto. E eu já fui umas 2, 3 vezes. O Gustavo, depois que ele entrou no colégio, ele sempre me convida para ir lá falar com os alunos, porque é um esquema é um projeto muito bem organizado, sabe? Dividido, você tem mais de um dia, aí você tem várias palestras, os alunos se inscrevem, vai rodando em salas. É muito legal, assim. E eu já fiz já umas 2, 3 vezes, agora não me lembro quantas vezes exatamente. Inclusive está rolando agora virtualmente e está dando que certo dentro das bacana. medidas do possível. Mas por quê? Porque esse projeto é um projeto que a escola abraça muito. A escola como um todo, né? Sim, Muitos ex-alunos são apaixonados pelo projeto, então eles voltam, eles vêm dar os depoimentos deles, se estão fazendo faculdade, se estão trabalhando em coletivos de movimento negro e tudo mais. E aí, assim, às vezes que eu fui lá, eu sempre observei isso. Você chega lá, e não parte, o professor que está de frente, assim, o que está sempre ali botando a cara ali, organizando, é um professor branco. Mas um cara de professor de história, super consciente, super sim. pensante ali do lugar dele, enquanto branco na luta antirracista dentro daquela escola pública ali em Caxias, com, sei lá, 90% dos alunos pretos. E aí, mas você entra na sala dos professores, que eu sempre entro um pouquinho, fico esperando a hora e tal, você vê um monte de professor de Sim, cara feia para o projeto. Ah, eu não vou, que não sai para ajudar a colocar o aluno para dentro de sala, que acha que aquilo ali é uma grande perda de tempo, sabe? Que não vai prestigiar. Isso, gente, isso é tão triste, sabe? Porque é um trabalho você organizar uma coisa desse tamanho dentro da escola, imenso. E aí você não sim. vê, que você olha para o lado e você vê assim, caramba. Então você imagina, eu entro na sala de aula com o meu discurso racializado, com a minha aula tentando trazer sempre que possível questões, discussões sobre ser preto, enfim. E aí logo depois entra um outro professor que vai Desfaz o falar, que você que acabou de bobeira. falar. E Exato. aí cadê a escola verdadeiramente antirracista? E eu acho assim, eu, por exemplo, eu tenho uma experiência na escola onde eu trabalho em Araruama, que eu sou muito grata, assim, eu sou vista como uma professora militante mesmo, mas eu assumo isso com maior orgulho porque eu vou lutar assim pelas causas raciais, é o meu movimento. Mas eu sempre consigo fazer assim, os eventos que eu proponho. Todo mundo, assim, a maioria abraça mesmo. E eu tô sempre encabeçando lá os movimentos de questões étnico-raciais. Mas eu gostaria de falar uma coisa, não falando da minha escola em específico, mas eu gostaria de falar uma coisa que você está citando agora, falando sobre os professores em específico. Eu acho que muita coisa acontece também pela nossa identidade, nossa não, né? Eu falo do senso comum mesmo. A identidade padronizada de professor, que é aquele professor que não discute, não traz discussões que estejam ligadas ao âmbito pessoal do aluno, porque eles colocam isso como pessoal. Eles não chegam nem a colocar como social, é como pessoal. Né? Cada um se enxerga como a gente não vai entrar nessa discussão aqui. Por que não vai entrar nessa discussão aqui? Porque isso abala as estruturas de poder. Então, abala as estruturas de hierarquia em sala de aula, né? Isso promove um outro tipo de pedagogia, uma outra forma de ser. Então, eu acho que os professores precisam
desfazer essa identidade estruturada, padronizada de professor. Exato, O professor, concordo muito com isso. porque às vezes a gente não consegue nem chegar, nem tocar no ponto de vamos discutir sobre questões étnico-raciais. Porque antes vem, ué, mas como é que eu vou trazer um debate para a sala de aula? Mas e se os alunos começarem, eu não tenho paciência para isso. A Eles gente não vão escuta querer, isso. eles não têm interesse nisso. Exatamente. Então, assim, eu acho que o caminho para a escola verdadeiramente antirracista também parte de romper essa estrutura, de um processo de ruptura dessa identidade padronizada do professor que está sempre num local hierárquico, que não fala, que só simplesmente passa o conteúdo, que infelizmente a escola vem reproduzindo esse modelo até hoje. Então, eu que gosto de trazer debate, que falo para os alunos, hoje a gente vai falar sobre questões étnico-raciais, fico andando com data show para lá e para cá, para trazer vídeo. Tem aula que eu falo assim, vamos fazer uma roda e vamos conversar sobre o que está afligindo vocês, o que está incomodando. Eu sou vista como uma professora diferente e não como uma professora que está trazendo uma nova pedagogia que é um caminho melhor para a nossa sociedade. É preciso que a gente identifique que a escola é potência. Exato. E a escola só pode ser potência se a gente romper com as estruturas. Que é a estrutura racista. Porque a gente vive o tempo todo sendo atravessado pelo racismo estrutural. Então, se a gente não rompe, a gente só consegue chegar ali, só dá aquela olhada, dá aquela cutucada e sai. Fica no raso. Né? E eu acho que o verdadeiramente antirracista a gente fica no raso. O verdadeiramente antirracista para atingir os nossos estudantes envolve muito a nossa ação de professor. E aí vem a questão e aí vem a questão do individual com o coletivo. A gente só consegue pensar nisso porque a gente já vivenciou. E, na verdade, o meu sonho, né, é que todos os professores, todas as pessoas consigam enxergar isso. Né? Enfim. Não, total, eu acho que é isso mesmo. Pra gente, o olhar é diferenciado, né? Porque a gente passou exatamente por isso, toda essa trajetória que a gente contou aqui na nossa live. Por todo esse caminho, esse percurso que levou a gente até esse ponto que a gente está hoje. Né? Foi um aprendizado real, na prática, na pele. Então, isso muda muito da nossa vivência enquanto professoras também. Faltam 2 minutos para a live. A Maíra deixou uma pergunta aqui. Ela fez uma pergunta: como professoras, vocês já tiveram que administrar alguma situação de racismo entre alunos da mesma turma? Inúmeros, várias vezes. Com inclusive certeza. muitos de alunos e alunas pretos e pretas para alunos e alunas pretos e pretas várias vezes. Sim, eu já contei isso em outras, assim, muitos alunos, como a gente está falando de lugares mais periféricos, mais pobres, de uma educação pública, a ideia do embranquecimento é muito forte ainda. É muito grande. Então tem muito aluno que não quer se reconhecer preto, que embarca naquela ideia do, mas eu sou moreno, eu sou pardo e tal, e foge da questão da negritude dele e pratica racismo como arma de defesa várias vezes. Sim. No particular eu não vejo tanto porque são pouquíssimos alunos pretos, né? Dani, falta 1 minutinho. Quer voltar pra gente fechar? Legal? Você não vai pro coisa? Vou, mas eu fico mais um pouquinho. Nem que sejam uns 20 minutinhos, só pra gente fechar bonitinho. Beleza? Mas então, olha só, vou salvar essa, mas eu não sei, porque eu tenho na verdade eu nem posso, porque eu tenho uma outra reunião. Acho que a gente tem então que fechar não vamos. bonitinho. Então vamos fechar lembrei bonitinho. agora. Lembrei agora. Olha só, gente, fala.
Só uma coisa muito rápida. Eu acho que a gente precisa reconhecer as subjetividades dos nossos alunos. Eu acho que esse é o meu maior pedido para quem é professor aqui. E a gente precisa reconhecer e a gente precisa tratar a luta antirracista como cotidiana, no dia a dia, numa fala, na linguagem, em tudo. Porque o racismo está na nossa língua, o racismo está na nossa prática, infelizmente. Então a gente precisa trazer a negritude, a gente precisa trazer a autoestima do nosso povo. E é isso. Obrigada, amei participar. Ai, eu amei você ter participado, fechou perfeitamente. Já entrou a contagem regressiva aqui. Obrigada, gente, por todo mundo que esteve aqui. Obrigada a todo mundo, de carinhas maravilhosas aqui. Isso. A live vai ficar salva lá no meu perfil do Instagram. Depois compartilhem para as pessoas que não viram poderem assistir também. Obrigada, Dani. É isso. A gente segue na luta e todo mundo pode. Isso aí, todo mundo pode. Beijo, Lu.